Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao programa TVCO. Estamos aqui hoje com a ilustre presença do codificador da doutrina espírita, o Sr. Hipólito Leon Denis Ardevail, mais conhecido como Allan Kardec. Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. É pedagogo, professor, gramático, tradutor, linguista, filósofo, educador das mais diferentes áreas, como por exemplo matemática e até anatomia comparada. Sr. Kardec, é uma honra termos a sua presença entre nós. Palmas, por favor. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Também recebemos hoje o Sr. Carlotti, amigo de Kardec há mais de 25 anos. Palmas. O ilustre magnetizador Fertier também nos presenteia com sua presença. Senhorita Julie Baldan, incrível médium de grande participação na codificação da doutrina espírita. Seja bem-vinda. Por fim, recebemos o Sr. Jacques, jornalista local. Sr. Kardec, é notável o seu amplo conhecimento científico. Estudou no Instituto Pestalozzi em Ypres, na Suíça, certo? O senhor foi criado numa família católica, mas educado num país protestante. Poderia nos dizer como isso influenciou? Com toda certeza. Eu suportei os atos de intolerância e essa circunstância ajudou-me a pensar numa religião que pudesse unir a todos. Eu nunca estive satisfeito com essa ideia de crenças que nos separam. Muito bem. Sr. Fertier, gostaria de fazer alguma pergunta ao nosso convidado? Querido amigo Kardec, lembro-me quando lhe contei em 1854 sobre as mesas que giravam, aparentemente magnetizadas. No entanto, o pensamento cético acerca das minhas considerações. Por quê? Meu amigo Fortier, não se esqueça que sou, antes de tudo, cientista. E naquela época me parecia razoável a explicação de que as mesas se mexiam apenas em razão do magnetismo. Ora, uma mesa não tem cérebro para pensar nem nervos para sentir. Leve em conta também que até aquele momento minhas crenças me impediam de acreditar nessa vida pungente que existe na leitura. Meu ceticismo não foi por mal, mas somente porque este era o meio em que eu estava inserido até então. Um tempo depois, no mês de maio, fui convidado para assistir uma reunião na casa de Madame Plaine Maison. O que pensaste? Eu cheguei muito incrédulo à casa dela. Aparentemente, as pessoas se reuniam com um simples objetivo de passatempo, colocando suas mãos ao redor de uma mesa e divertiam-se vendo o objeto mexer. Confesso que fiquei muito intrigado, aquilo realmente despertou minha atenção. Entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que eles faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim investigar a fundo. Sr. Carlotti, algo a acrescentar? Boa tarde a todos. Saudoso Rivaldo, fui o primeiro a falar para ti acerca das minhas convicções sobre a natureza espiritual desses fenômenos. Nunca escondi que acreditava na existência de espíritos a se comunicarem pelas mesas. Perfeitamente, meu amigo, mas naquela época eu não compreendia a natureza desses fenômenos. Algo grande me era preparado, uma verdadeira missão me era apresentada. Ficamos sem nos falar durante um ano, depois que conversamos sobre o fenômeno das mesas juntas. O que fizeste durante esse tempo? Eu me pus a estudar de maneira séria os fenômenos sobrenaturais, que mais tarde descobri serem perfeitamente naturais, e sempre me pus a observar, comparar e julgar. Essa foi a regra que constantemente segui. Dos efeitos, eu procurava remontar as causas. Graciosa senhorita Julie Baudin, como você participou da elaboração da obra? Boa tarde. Todas as reuniões que eram médicos, atuei como intermediária entre os espíritos do Sr. Kardec. Usávamos uma cesta com lápis preso na mão, qual colocava as pontas dos dedos sobre o objeto. A partir do espiritual, a cesta se mexia desenhando palavras. Essas palavras se transformavam em mensagens, verdadeiras respostas às perguntas feitas pelo professor infantil. Ora, por favor, desculpe minha interrupção, mas devo dizer que acho tudo isso uma grande bobagem. Acham mesmo que uma mesa pode comunicar-se, uma cesta pode pensar? Deve ser apenas a senhorita brincar de desenhar. Vim aqui para dar a todos vocês a chance
conversa de novo, duvido que consiga. Senhor, eu não tenho pretensão alguma de convencê-lo se já chegou aqui convencido. Se o espiritismo for uma falsidade como pensas, então ele cairá por si mesmo. Por outro lado, se for uma verdade, não haverá crítica ferina que fará dele uma mentira. Fantástico. Bom, vou abrir algumas perguntas para a nossa plateia. Alguém tem alguma dúvida? Essas perguntas que a senhorita Bela perguntou, o senhor preparava antes ou fazia na hora? Eu levava as questões prontas, foram essas mesmas questões que fizeram a base do Livro dos Espíritos. Só as duas partes importantes. Eu sou muito grata à senhorita Ruth Serim Jafé, que me auxiliou, me ajudou na revisão da obra. Mas nessa primeira edição, com 501 perguntas, eu ainda me utilizei de mais 10 médios que contribuíram com o trabalho. Boa tarde, senhor Fidel. O senhor pode me dizer sobre quais temas que fala? Claro, o Livro dos Espíritos é um apanhado de toda a doutrina espírita e ele está dividido em 4 partes principais: das causas primárias, do mundo dos espíritos, das leis morais e das esperanças e consolações. E cada parte dessa foi trabalhado a fundo nas obras que vieram depois. Mas no Livro dos Espíritos você pode encontrar a resposta às suas perguntas mais íntimas. É o verdadeiro farol nos guiar pela vida. Então quer dizer que nesse livro você descobriu se vocação ao espírito, por exemplo, do que se feito sonhos? Exatamente, tudo isso e muito mais. Aliás, sobre essas duas dúvidas, eu indico que você procure a resposta nas questões 597 e 402 do Livro dos Espíritos. Mais alguém? Professor, como é que o senhor se sente sendo codificador da doutrina espírita? Ah, foi uma imensa honra. O Espírito de Verdade havia previsto muitos percalços e que minha tarefa não seria fácil. Mas a duras penas e superando todas as dificuldades do caminho, cheguei até o fim. Me sinto muito feliz e muito honrado em ter cumprido minha missão. Muito obrigado, Sr. Kardec, pelas suas mãos talentosas, pela sua mente lúcida, por ter nos legado o Consolador prometido. E agradecemos por todo o trabalho que o Senhor nos fez. Muito obrigado. E obrigada a todos pela visita. Do que se trata esses ruídos? Também não entendo. Só observei que quando volto a trabalhar, eles começam de novo. Então, alguma novidade sobre nossa investigação? Sim, nesses materiais tem informações muito interessantes e acredito que vamos conseguir. Você sabe de onde veio o pseudônimo Allan Kardec? Ah, sim, esse também já desvendei. Foi o espírito Zéfiro que deu ele por um médium. Uma comunicação toda pessoal, na qual ele dizia, tê-lo conhecido numa precedente existência, no tempo dos druidas, viviam juntos nas galhas. Ele se chamava então Allan Kardec. E como a amizade que ele tinha só fazia aumentar, prometeu-lhe esse espírito ajudá-lo na tarefa muito importante a que ele era chamado. Muito interessante. E quem é o espírito de verdade? Vocês também querem saber? Tudo começou com uma simples pancada. A primeira comunicação entre ele e Rivail. Mas a primeira conversa entre eles foi na casa do Sr. Baudin. Boa noite, meu caro amigo. Boa noite, senhora Rivail. Boa noite, senhor. Boa noite, meninas. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Boa noite, meu amigo.
Ontem à noite, quando estava trabalhando no meu gabinete, começaram a surgir pancadas para todos os lados. Quando parei para observar, elas pararam. Quando voltei a trabalhar, recomeçaram. Elas foram tão persistentes que ajudei a Rivaio a procurar, até que desistimos e fomos dormir. Que estranho. O que será? E que lhe quer com o senhor Rivaio? E quem será ele? Estamos quase no horário. Vamos iniciar nossa reunião? Certamente. Ah, um escrito, presente. É o senhor sempre. Ouvistes o fato que acabo de narrar. Poderia dizer-me a causa das pancadas e o que se fizeram ouvir com tanta insistência? Era teu espírito familiar. Com que fim vinha ele bater assim? Queria comunicar-se contigo. Podereis dizer-me o que queria ele? Pode perguntar a ele mesmo, porque está aqui. Meu espírito familiar, quem quer que sejas, agradeço-vos ter vindo visitar-me. Quereis ter a bondade de dizer-me quem sois? Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, durante 15 minutos, estarei aqui, à tua disposição. Ontem, quando batias, enquanto eu trabalhava, tinha algo em particular a dizer-me? O que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho que fazias. O que escrevias me desagradava e eu queria fazer-te parar. Vossa desaprovação versava sobre o capítulo de ontem ou sobre o conjunto do trabalho? Sobre o capítulo de ontem. Faço-te juiz dele. Torna a lê-lo esta noite. Reconhecerás os erros e os corrigirás. Também não estava muito satisfeito com o capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Está melhor, mas não muito bom. Lê da 3ª à 30ª linha e reconhecerás um grave erro. Rasguei o que tinha feito ontem. Não importa. Essa inutilização não impede que subsista o erro. Relê e verás. O nome verdade que tomasse é alguma alusão à verdade que eu procuro? Talvez. Ou pelo menos é um guia que te há de auxiliar e proteger. Posso invocar-vos em minha casa? Sim, para que eu te assista pelo pensamento. Mas, quanto a respostas escritas em tua casa, não será tão cedo que as poderás obter. Podereis vir mais frequentemente que todos os meses? Sim, mas não prometo, senão uma vez por mês, até nova ordem. Já animastes alguma personagem conhecida na Terra? Disse-te que para ti eu era a verdade. O que da tua parte devia importar discrição. Não saberás mais que isso. E não é que era o espírito de verdade? Sim, ele estava o tempo todo amparando o codificador. E naquela noite, de volta a casa, o Sr. Rivaio releu o que havia escrito e verificou o grave erro que havia cometido. Mas ainda não convencido, procurou por seu amigo Carlotti, que foi no dia 12 de junho de 1856. Então, meu caro amigo, conforme combinamos, esta é a minha sobrinha. Vamos começar? Espírito bom, gostaria de saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalaram. Como sabes, tenho o desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas o papel de um simples trabalhador a missionar o chefe há uma grande distância. Confirmo o que foi dito, mas recomendo de muita discrição se quiseres sair-te bem. Mais tarde saberás o que hora te surpreende. Podes triunfar ou podes falir. Neste último caso, outro te substituiria.
Nunca pôs falhas da tua missão. Isso seria a maneira de malograr-se. Ela somente justifica pela obra realizada, e você nada fizeste. Se a cumprires, cedo ou tarde, os homens o reconhecerão. Certamente, não tenho desejo de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Mas estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência que ele dispõe de mim. Nesse caso, rogo a tua assistência e dos espíritos bons, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, do teu lado, não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio e pode usá-los como bem entenderes. Nenhum homem será fatalmente constrangido a fazer coisa alguma. Que causas poderiam determinar meu fracasso? A missão dos reformadores é cheia de escolhas e perigos. Previno-te de que a tua é rude, visto que se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor tua pessoa. Motivarás contra ti ódios terríveis, inimigos obstinados. Será alvo de malevolência, calúnia e traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. Por mais de uma vez, sucumbirás sob o peso da fadiga. Terás de suportar uma luta quase contínua, um sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias por muito mais tempo. Como vês, esta missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem ideias preconcebidas. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as outras. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruir-vos. Este o segundo. Paris, abril de 1860. Prezado Sr. Allan Kardec. Respeitoso abraço. Com minha gratidão, envio-lhe o livro anexo, bem como sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir com seus estudos ao esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Meu nome é José Ferreira. Sou encadenador desde a meninice, trabalhando em grande casa dessa capital. Há 2 anos, casei-me com a mulher que se revelara minha companheira ideal. A vida, normalmente, era corrida, mas cheia de alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e joguei-me ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus e sentindo as necessidades do homem e do mundo, e as dúvidas que afligiam nosso século, decidi seguir o caminho de vários outros ante a fatalidade. A prova da separação me vencera e eu agora não passava de trapo humano. Faltava ao trabalho e o meu chefe ameaçava-me com a dispensa. Com isso, minhas forças fugiam-me e acabaram namorando diversas vezes o Senna, onde planejei suicídio. Seria fácil, pensei eu, não sei nadar. Seguiam-se as noites de angústia e insônia. Em uma madrugada fria, onde a tristeza me dominava fortemente, busquei
Ponte Marie. Olhando em torno, contemplando a corrente, quando preparado para me lançar ao Sena, esbarro em um objeto molhado, um livro, cujo orvalho umedecera. Procurando a luz mortiça do poste vizinho, entre irritado e curioso, pude ler, logo no Fonte Espírito. Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Aloha. Esta obra salvou a vida de alguém. Então, vamos ler. Justiça da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Lá vem o trem. O trem já vem chegando, fumegando, habitando, com as passagens na mão, embarque. A viagem, se longa, não sabemos. A bagagem é a vivência de cada dia. Não der rumo? Podemos. Lá vem o trem, e correndo vem pela terra, pela serra e pelo mar, entre as estrelas a voar. O trem já vem chegando na estação. Atenção, senhores passageiros. O trem da 1h45, proveniente da terra, está chegando. Anunciamos a partida do trem das 2 horas, com destino ao nosso lar. Plataforma 14. Prima? Meu primo, meu irmão, quanta saudade. Dê-me um abraço. Minha irmã querida, e as notícias do mundo de lá, como estão todos? Meus amados, todos ficaram bem. Passei pela prova dessa encarnação. Foram muitas lições, dificuldades. Mas como bom pai, deixei sempre aberta a porta para arrependimento. Pude reparar minhas faltas e voltei ao verdadeiro lar. Escutem, ouçam, é o apito de mais uma partida. Partindo para novos lugares, destinos, roteiros, poentes e nascentes. O caminho é para a felicidade. Atenção, senhores passageiros. Anunciamos que teremos um novo trem partindo para a Terra às 3h30. Plataforma 18. A todos, boa viagem. Minha prima trouxe nessa mala desta vez um pouco de paciência, uma pitada de tolerância, humildade e uma boa dose de amor. Muito bem, meu irmão. A reencarnação é um dogma da igualdade que Deus oferece ao espírito, para que ele possa evoluir, crescer e também se redimir dos erros retaguardas, ampliando assim seus conhecimentos sobre a vida e a morte, no processo sucessivo de escolhas que vai levá-lo à perfeição. Reencarnação prova também que o espírito passa por muitas vidas em diversos mundos até chegar em sua absoluta perfeição. A justiça de Deus concede ao espírito realizar o que não pôde fazer ou concluir em uma primeira prova. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é também o trem da partida. A hora do encontro é também da despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. Desgosto da vida. Suicídio. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida?
a desesperança de me ver livre de tantos martírios, o supremo desconforto físico e moral. Não consigo orar. Mas por que eu não consigo orar? Eu estou no cemitério. Por que me encontro aqui? Como cheguei aqui se nenhuma lembrança eu tenho? Por que eu estou tão sozinha, ferida, dolorida? É verdade que eu tentei suicídio, mas como assim? Como pode ser se eu morri? Acaso eu me sinto viva? Então por que estou tão sozinha, imersa na solidão da morada dos mortos? Essa sepultura, sou eu que estou ali, sim, sou eu. É meu corpo! Quanta dor, quanta raiva! Eu fui sepultada, eu realmente me suicidei. Mas continuo viva e sofrendo, e sofro mais, bem mais do que antes. Covardemente cometer esse ato impensado. Minha senhora, veja a situação dessa nossa irmã. Mais uma suicida que tentou se enganar por este caminho. Poderá observar, minha filha, que justamente porque a nossa irmã desejou furtar-se existência planetária com um enganoso suicídio, não se eximiu absolutamente de nenhuma das amargurosas situações que a desgostavam. Antes, acumulou novas dívidas. Novas dívidas? Além das anteriores? Sim, talvez mais ardentes que os males que antes a afetavam. O suicídio não apaga a falta. Pelo contrário, ao invés de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se de sofrer com as consequências. Deus, que julga, pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Sim, pois nosso Pai amado sempre proveu uma educação orientadora, conselheira e salvadora. Portanto, de desastres como o que lamentamos neste momento, o homem somente não a tem adquirido no próprio cenário terreno, onde é chamado a realizações, visto que há, em sua encarnação, orientações e ensinamentos capazes de conduzi-lo às alvoradas do bem e do dever. Como você pode ver, ela destruiu o corpo material, próprio da condição do espírito reencarnado na Terra. No entanto, ela nem desapareceu como desejava, nem se libertou dos dissabores. Ela vive ainda, viverá sempre, viverá por toda uma vida que é imortal e que jamais se extinguirá dentro do seu ser. E podemos ajudá-la neste caso? Veja, minha filha, cada caso é um caso específico. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas. Há, porém, uma consequência em que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. E somente quando a nossa irmã conseguir fazer suas preces com ardor e arrependimento verdadeiro, visto que a oração é um bálsamo, uma trégua, aí sim ela receberá o auxílio necessário da nossa legião dos servos de Maria. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem. Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo, em particular, dê alguma importância a seus olhos. Meu filho, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, mais significante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessas violações, só nos devemos queixar de nós mesmos, que deste modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade.
Deus é tão previdente que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos espíritos para nos inspirarem, assim como eu aqui contigo. Há mais esta diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados. Meu filho, tudo na natureza deixa um grão de areia, que como o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Clarice, abril de 1860. Prezado, Sr. Allan Kardec. Respeitoso abraço. Olhei em torno contemplando a corrente. E ao fixar a mão direita para tirar, toquei um objeto. Algo molhado que se deslocou da muralha, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando os mortiços de poste vizinho, pude ver logo no frontispício, entre irritado e curioso, esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Alô? Senhor, estupefato li a obra, o livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passa em suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprovou. Meu bom marido, que carta iluminada! Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Alô? Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram com sua publicação. Assinado José Perret. Ó, entre tantas cartas sarcásticas, entre tantas críticas que destroem nossos corações, a escassez de nossos recursos financeiros, tu tens agora esta carta salvadora. O livro dos Espíritos pode deter 2 homens às portas do suicídio. Entendes agora a sublime missão que te cabe? Adesca, o Espírito de verdade me havia predito que eu citaria ódios terríveis contra mim, que inimigos encarniçados se conjurariam para minha perda, que minhas melhores instruções seriam falseadas e desprezadas, que teria que sustentar uma luta contínua com sacrifício da minha tranquilidade, da minha saúde e até da minha vida. Vendo agora essas 2 almas agraciadas pela doutrina, com que compensações deliciosas estão sendo pagas as minhas tribulações. Quantas bênçãos e provas de real simpatia recebi de muitos aflitos, como o Sr. José Perret, a quem a doutrina consolou. O Espírito de verdade me havia predito as amarguras, mas não me dissera as felicidades do caminho. Que os bons espíritos estejam conosco. Fique à vontade, podem se sentar. Fique à vontade. Boa tarde. Fique à vontade. Boa tarde. Fique à vontade, podem se sentar. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Pode se sentar. Boa tarde, tudo bem? Pode se sentar. Cadeiras aqui. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Grande Café de Paris. Sou Madame de Pleine Maison e hoje vamos lembrar os passos que levaram Allan Kardec a nos trazer o Livro dos Espíritos.
Mas antes, Monsieur Louis, Mademoiselle Eliane, por favor, chá e café para todos. Bonjour. 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 Eliane estará servindo chá, Louis café e à mesa vocês têm croissants deliciosos para que degustem. Bonjour. Rendez-vous à l'aise. Fique à vontade. Votier de théâtre. Aproveite o teatro. Merci. Caro Carlotti, não imaginava que a obra O Livro dos Espíritos tomaria tal dimensão. Sim, meu caro Fortier, mas devemos nos sentir jubilosos, pois de alguma forma contribuímos com aquele que merece todas as honras. Professor Weil ou Allan Kardec. Senhor Fortier, senhor Carlotti. Madame de Clemenceau, quanta honra. Vejo que tem visitas. Sim, e estávamos falando dos passos que levaram o professor Rivaio a codificar o Livro dos Espíritos. O senhor Fortier foi o primeiro elo desta corrente. Verdade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Lembro-me muito bem daquela tarde de dezembro de 1854. Falava com o professor Rivaio, ainda se chamava Allan Kardec, a respeito do fenômeno das mesas girantes. Ele não se impressionou, pois acreditava ser natural que mesas pudessem ser magnetizadas e se movessem. Mas, no mesmo mês, nos reencontramos e disse a ele que as mesas também falavam. Inquiridas, elas respondiam. E é claro que ele não acreditou. E disse mais: eu só acredito se vir ou se me provarem que mesas têm cérebro para pensar ou nervos para sentir. Mas, meu caro, permita-me. No ano seguinte foi a minha vez. Permita-me que me apresente. Sou Carlotti, o segundo elo desta corrente. Éramos amigos há mais de 25 anos, eu creio.
E eu fui o primeiro a lhe falar da influência dos espíritos em tais fenômenos. Ao invés de convencê-lo, eu só aumentei as suas dúvidas. Mas tenho certeza que essas novas informações aumentaram em muito a sua curiosidade. Tanto que, 3 meses depois, o professor Rivaio iria encontrar o terceiro elo dessa corrente, nossa estimada médium, Madame Roger. Boa tarde a todos. Sou a Madame Roger. Sou médium. Entro em transe e posso descrever coisas do mundo espiritual. Naquele dia, o Sr. Patier evocou a alma de uma pessoa recém-falecida e muito próxima a ele. Eu e Rivaio estávamos lá e realmente foi muito impressionante. Nunca tinha visto aquela pessoa em vida, porém pude descrevê-la em detalhes ao lado do Sr. Patier. Como foi importante essa obra, desmistificou a capacidade de registrar o mundo espiritual. Algo que era místico, assustador ou sobrenatural, tornou-se natural e parte de nossas vidas. Como ter medo dos espíritos, se todos nós somos espíritos? Exatamente. Eu também estou nesse caminho. Quarto elo, se assim posso me expressar. Sou um modesto funcionário público que o professor Rivaio descreve em suas anotações como sendo de caráter grave, frio, calmo, de pouco entusiasmo. Acredito que isso ajudou a convencê-lo sobre os fenômenos, pois sou um homem racional e lógico, mas ter a certeza da existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo material, meus amigos, isso muda completamente nosso campo de visão. Depois dessa data marcante para todos nós, sugeri ao professor Rivaio que assistisse a algumas reuniões em casa de Madame Leite. E eu posso afirmar com grande alegria que sou o quinto elo desta corrente, que levaria o professor Rivaio a testemunhar o fenômeno das mesas girantes. Ele frequentou a minha casa por 3 meses, até conhecer o elo final, que o ajudaria na construção da obra, o Sr. Boldan. Excuse-moi, madame, essa história é minha. Sou o Sr. Boldan. O professor e eu nos conhecemos e nos tornamos amigos na casa de Madame de Grande Maison. Eu o convidei para ir às reuniões em minha casa. E foi com minhas filhas Caroline, de 16 anos, e Julie, de 14 anos, que Rivaio começou a fazer perguntas de grande profundidade filosófica. Os espíritos respondiam e ele entendeu então a gravidade da exploração que iria empreender. Bonjour à tous. Je suis Caroline Baudin. Acho melhor em português, minha querida Caroline. É claro. Boa tarde a todos. Sou Caroline Baudin. Minha irmã e eu, como médicos, nos colocamos à total disposição do professor Rivaio. Nós também aprendemos muito. Com ele, descobrimos que os espíritos não possuem nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Mas, dissessem o que dissessem, era uma prova da existência do mundo invisível. Ali, através de nós, ele obteve resolução de problemas do ponto de vista da psicologia, da filosofia e da natureza do mundo invisível. E para essa primeira edição de O Livro dos Espíritos, tivemos a importante participação da senhora Urceline Jafé. Obrigada pela apresentação. Pude ser útil como um dos médiums que o professor Rivaio se utilizou para revisar a obra antes de sua publicação. Mas, como ele mesmo registrou, mais de 10 médiums também se prestaram a esse serviço. Também servi aos espíritos superiores, ao revelarem ao professor Rivaio o caráter de sua missão. Da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes remodeladas, foi que ele elaborou a primeira edição de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril do ano de 1857. Todos nós guardaremos em nossa memória a eterna lembrança de
podermos de alguma forma ter contribuído a essa obra tão reveladora, que levará a humanidade a responder com clareza: Quem somos nós e o que estamos fazendo aqui? Agradecemos a todos pela tarde agradável. Um dentre vós vai me entregar. João, pergunto. Mas quem, Senhor? Quem irá entregá-lo? Aquele que, ao molhar um pedaço de pão, e liberta. Tens de fazer, faze depressa. Filhos, mais um pouco estarei convosco, mas para onde vou, não podereis ir. Um novo mandamento vos dou: uns aos outros. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Senhor, para onde vais? Para onde vou, não podeis me seguir agora, mas depois seguireis. Por que não posso seguir-te agora? Entregarei a minha vida por ti. Entregar a tua vida por mim? Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Sabeis o caminho para onde vou. Senhor, não sabemos para onde vais. Não podemos saber o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, mostra-nos o Pai, isso será suficiente. Estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces, filho. As palavras que vos digo não são minhas, mas do Pai que está em mim. É Ele que faz as obras. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amardes.
guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós o conheceis, porque permanece junto de vós, estará convosco. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Mas, mestre, como nós o veremos e o mundo não? Aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho vos dito. Ainda tenho muito a vos dizer, mas agora nos cortamos. Mas o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará e anunciará o que há de vir. Eis que agora falas abertamente e não dizes nenhuma parábola. Agora, conhecemos que tudo sabes, e não é necessário de que alguém te interrogues. Por isso, cremos que vieste de Deus. Credes agora? Chegou a hora, e vós vos dispersareis um para cada lado, e ficareis só. Mas não estarei sozinho, porque o Pai estará comigo. Tenho-vos dito isso, para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Levantemo-nos. 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 Vamos ao Horto das Oliveiras.